Você já se sentiu culpado por descansar? Como se até respirar fosse uma perda de tempo? Como se viver em silêncio, sem produzir, fosse um crime imperdoável? Essa é a história de Laura, uma mulher como tantas outras, forte, determinada e exausta. Ela acreditava que parar era fracassar, até que seu corpo fez o que ela não teve coragem. Parou por ela. Laura tinha 28 anos e uma agenda que faria qualquer robô pedir demissão. Trabalhava em tempo integral, fazia freelas à noite, estudava aos fins de semana, mantinha a casa em ordem e ainda tentava alimentar suas amizades, sua família, seus sonhos e sua imagem de que dava conta de tudo. Dormir, só se desse tempo. Comer, só se lembrasse. Ela repetia como mantra: depois eu descanso. Mas o depois nunca vinha. O depois era um lugar que nunca chegava. Até que um dia, no meio de uma reunião importante, tudo girou. Ela não conseguiu ouvir as palavras. Apenas um zumbido surdo. Suor frio, mãos trêmulas, visão turva e então apagou. Foi socorrida por colegas, levada às pressas ao hospital. Os exames não apontaram nada grave, nenhuma doença identificável. E foi aí que a médica, com a serenidade de quem já viu isso antes, disse com firmeza: seu corpo entrou em colapso por exaustão. Você não é uma máquina. Laura chorou, mas pela primeira vez, não de cansaço ou frustração. Chorou de alívio. Alívio por finalmente ouvir em voz alta aquilo que seu corpo sussurrava há anos. Alívio por saber que não precisava provar nada para ninguém. Ela percebeu, ali naquela maca gelada, que havia passado anos tentando ser perfeita, forte, incansável, mas até as máquinas param para recarregar. Por que ela não parava? Nesse momento surge um questionamento que vai além da história de Laura. Por que nós cobramos tanto? Por que essa obsessão em sermos produtivos o tempo todo? Será que esquecemos que somos feitos de carne, osso, sentimentos e limites? A filósofa Simone de Beauvoir escreveu: não se nasce mulher, torna-se mulher. O mesmo vale para a ideia de perfeição. Não nascemos exigindo tanto de nós mesmos. Somos moldados por uma sociedade que valoriza mais o fazer do que o ser, mais o resultado do que o processo. E nesse molde, vamos nos esquecendo da nossa essência. A verdade é que vivemos em uma era do desempenho. Como escreveu o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, estamos mergulhados em uma sociedade do cansaço, onde a pressão não vem mais do outro, mas de nós mesmos. Nos tornamos nossos próprios carrascos. Culpamos a nós mesmos quando não damos conta, como se falhar fosse uma falha moral. Mas será que viver é dar conta de tudo? Laura começou um processo silencioso e corajoso de mudança. Aprendeu a dizer mais não, mesmo com culpa, a ouvir mais seu corpo, a descansar antes de quebrar, a aceitar que não precisava funcionar o tempo todo. E aos poucos, começou a viver, não só sobreviver. Ela trocou metas inalcançáveis por pequenos rituais de autocuidado, voltou a cozinhar para si, a andar sem destino, a rir sem motivo, e descobriu que a vida não precisava ser uma planilha de produtividade. Como disse o filósofo estoico Sêneca, a vida é longa o suficiente para aqueles que sabem aproveitá-la. E aqui, talvez, more uma lição profunda. Não precisamos estar à beira do colapso para parar. Não precisamos esperar um susto para nos permitirmos descansar. Descanso não é luxo, é necessidade. É um ato de resistência em um mundo que exige movimento constante. Então, se você também sente que vive correndo, se cobra demais, se exige perfeição em tudo, respire. Lembre-se, você não é uma máquina. Você não precisa produzir para merecer existir. E se essa história te tocou, se você sentiu que é um pouco como a Laura, eu te convido a se inscrever aqui no canal Filosoficamente. A cada vídeo, a gente mergulha fundo em histórias como essa, trazendo a filosofia para perto da sua vida. Reflexões acessíveis, sensíveis e que podem, quem sabe, transformar o seu dia. Clica no botão de inscrever-se, ativa o sininho e vem refletir com a gente. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um pouco mais de humanidade.